Bom, boa tarde a todos, a todas, a todos. Meu nome é Nathalie Bresciani, eu sou atualmente a coordenadora do programa de pós-graduação em filosofia da UFABC, e é com muita satisfação mesmo que eu estou aqui hoje, dia 23 de fevereiro de 2021, para mais um encontro dos seminários da filosofia da UFABC, evento que tem como objetivo ampliar, né, o espaço de discussão e de divulgação das pesquisas que vêm sendo realizadas por docentes, mas também por discentes e egressos dos cursos de filosofia como um todo da UFABC. Hoje a gente vai ter a conferência da professora Luciana Zaterka, né, para aqueles que não a conhecem, a professora Luciana tem formação tanto em filosofia como em química, ela fez a graduação e o mestrado, né, nas duas disciplinas, e tem um doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo. Desde 2012, a Luciana é professora de filosofia moderna na Universidade Federal do ABC, onde ela desenvolve hoje pesquisas sobre teoria do conhecimento e filosofia da ciência, áreas nas quais ela possui diversas e importantes publicações, né? Só para dar alguns exemplos, a professora Luciana é autora do livro Filosofia Experimental na Inglaterra do século XVII, Francis Bacon e Robert Boyle, que saiu pela editora Humanitas. Recentemente, ela coorganizou um livro publicado pela editora Springer sobre vida e evolução, Life and Evolution, e está com um livro intitulado Ensaios sobre História e Filosofia da Química, que foi escrito a 4 mãos com o professor Rony Mocelin, né, que também faz parte do programa de pós-graduação em filosofia da UFABC, que está no momento no prelo e vai sair em breve pela Ciência Estúdia, né? Além disso, a Luciana escreveu e publicou ao longo dos últimos anos artigos sobre Spinoza, Locke, Nietzsche e outros autores. E hoje, né, ela vai falar sobre um tema da maior importância, que diz respeito ao lugar da ciência. A sua palestra tem como título Entre o Cientificismo e o Negacionismo, o locus da ciência hoje. Lu, obrigada por ter aceito o convite. Eu passo, então, a você a palavra. Bom, inicialmente eu queria dar boa tarde a todos e a todas, e agradecer imensamente a presença de vocês. Quer dizer, realmente a gente percebe como é bacana, como é importante a gente ter os colegas aqui para nos escutar, os alunos, ex-alunos, enfim, um ambiente que, de alguma maneira, né, a pandemia facilitou, porque é muito difícil, às vezes, a gente se deslocar e poder abrir um horário na agenda, e agora, virtualmente, parece que a gente pode se juntar, pelo menos, se não da maneira mais agradável, né? Pelo menos é um prazer tê-los aqui. Eu quero que saibam que eu estou muito feliz pela presença de todos. O texto de hoje, na verdade, são algumas ideias que eu estou amadurecendo. Não é um texto pronto, não tem objetivo de ser um artigo, nada disso. São algumas ideias que estão me inquietando e que, portanto, eu resolvi trazer aqui para vocês, para compartilhá-las e mostrar um pouco daquilo que eu estou pensando, e a segunda e última parte, aquilo que eu estou trabalhando e, quiçá, vai sair nesse livro que a Nathalie disse. Então, eu vou tomar a liberdade de apresentar aqui com vocês um PowerPoint, porque eu acho que fica mais fácil, e vamos ver aqui se entra. Vocês, por gentileza, me avisem. Que aí eu ponho aqui, peraí, em tela. Entrou? Entrou, gente? Sim, entrou, Luciana. Obrigada, Zé. Então, qualquer problema, por gentileza, infelizmente eu não estou vendo vocês, mas eu posso escutá-los, e vocês a qualquer momento podem me interromper. Tá? Eu preparei uma fala aí por volta de uns 45, 50 minutos, eu acho, e aí depois a gente abre para discussão, tá? Bom, se frequentemente nós localizamos a origem da ciência moderna no século XVII, nós sabemos que é no XIX que observamos a solidificação do ideal desse empreendimento. A partir daí, observamos uma perspectiva intelectual conhecida como cientificismo. De maneira geral, o cientificismo afirma que todo e qualquer problema
incluindo âmbitos como da política, da ética, da cultura, do sentido existencial, podem e devem ser explicados e discutidos por meio da metodologia científica. Entenda-se a metodologia das ciências naturais. Assim, vocábulos como cientista, científico e cientificamente são termos de absoluto elogio epistêmico. Nesse sentido, qualquer outra tentativa de compreender a realidade para além da ciência não pode constituir, de fato, conhecimento no sentido próprio. Vogelin caracteriza o cientificismo a partir de 3 aspectos principais que eu trouxe aqui para vocês. Primeiro, o argumento de que a ciência matematizada dos fenômenos naturais é o modelo de ciência com o qual todas as outras devem se conformar. Segundo, que todos os domínios de ser são acessíveis aos métodos da ciência e que toda a realidade que não é acessível à ciência de fenômenos é ou irrelevante ou, no limite, ilusória. Os desdobramentos dessa perspectiva intelectual, a gente sabe, são inúmeros, desde a crise das humanidades, que a gente vivencia mais do que nunca, até a suspeita epistemológica sobre tudo aquilo que não seja científico. Isso significa, eu penso, algo importante: a desconsideração de domínios da experiência humana que são também essenciais para a vida de nós. É nesse contexto dessa crítica que podemos entender, por exemplo, as alegações de Hugo Lacey com relação ao cientificismo, e que Lacey chama de metodologia descontextualizada. O cientificismo envolveria, então, a desconsideração de categorias do mundo dos valores e da nossa experiência humana, em proveito do estudo exclusivo de um domínio de fenômenos relativos à natureza, como tem sido concebida desde a ciência moderna. A ciência aqui, portanto, deixa de ser uma forma de acesso a possíveis conhecimentos, tornando-se agora um instrumento de dominação, poder e exploração. A tão sonhada neutralidade científica expressa o desejo, portanto, de um domínio absoluto da razão sobre a natureza e sobre o humano. O que transparece, então, é que está na pretensão desse ideal cientificista estar acima de tudo e de todos, se impondo como um poder supremo e universal, assumindo no limite o lugar de Deus. Em suma, o cientificismo impediria a aquisição de domínios especificamente humanos. Além disso, quando a ciência procede dessa maneira, por uma questão de redução, os fenômenos são necessariamente descontextualizados. Eu cito Lacey: eles estão dissociados de quaisquer relações que possam ter com os arranjos sociais, com as vidas e a experiência humana. Dissociados de qualquer laço com a ação humana, com as qualidades sensíveis e os valores, e dissociados de quaisquer possibilidades que eles poderiam obter em virtude de sua inserção em contextos particulares, sociais, humanos e ecológicos. O que nós gostaríamos aqui de apontar é que o cientificismo não nasce no interior da própria ciência, mas surge por uma falta, por uma ausência na problematização das consequências de adotarmos uma dada perspectiva epistêmica, que sabemos é tarefa das humanidades, da filosofia, da sociologia, da história das ciências, por exemplo. A ciência se preocupa, sobretudo, com o fazer científico, e não com seus princípios e fundamentos primeiros, com os seus valores e expectativas humanas. Isso significa que ela é incapaz de responder algumas questões às quais ela própria dá origem. Nesse sentido, qualquer tentativa de absolutizar o conhecimento científico cai presa de uma contradição em termos, uma vez que o próprio empreendimento de justificar o conhecimento científico como o único possível só pode se dar por uma argumentação que não se move exclusivamente no interior da metodologia científica, mas apela para expectativas humanas, valores e comparações que nós sabemos são fundamentalmente filosóficos. Conforme eu disse acima, uma parte considerável da reflexão filosófica do XX, que encontrou o impulso na perspectiva do século XIX, refletiu sobre esses limites do cientificismo
e mesmo os perigos de uma absolutização das ciências e de seus derivativos tecnológicos. No entanto, me parece que o momento atual pede uma reflexão sobre uma ameaça talvez de igual proporção, mas no sentido inverso. Trata-se de um fenômeno tão complexo como o cientificismo, cujas causas devem ser buscadas, talvez, no mesmo ambiente cultural de origem deste, mas que é catalisado por elementos contemporâneos, como a internet e as redes sociais. Falamos desse outro ponto de vista, conhecido pelo nome de negacionismo. O termo parece ter origem na década de 90, quando o historiador francês Henri Rousseau começou a utilizá-lo para se referir àqueles que negavam o Holocausto promovido pela Alemanha nazista na Segunda Grande Guerra. Já Robert Proctor, historiador da ciência da Universidade de Stanford, criou um termo para designar o estudo dessa negação da ciência com o objetivo de produzir, olha só, o objetivo de produzir a dúvida ou a ignorância, em oposição à epistemologia, que é o estudo do conhecimento, aquilo que ele chamou de uma agnotologia. Ele diz, segundo o propósito da agnotologia, seria promover o estudo da ignorância. Como é que pode, gente? Uma ciência que promove o estudo da ignorância, desenvolvendo ferramentas para compreender como e por que várias formas de conhecimento não emergiram ou desapareceram, ou foram retardadas ou negligenciadas por longo tempo, para melhor ou para pior, em vários pontos da história. Aqui veremos que o importante é usar a dúvida como instrumento, a dúvida como mercadoria. Todos nós sabemos do valor incalculável da dúvida e, portanto, da crítica para a ciência. Não precisamos nem aprofundar a presença do ceticismo e de sua importância nuclear no início da filosofia moderna. Basta pensarmos em Descartes e sua dúvida metódica, ou na teoria dos ídolos de Bacon. O cético questiona as reivindicações de verdade enunciadas pelos filósofos dogmáticos. Para realizar tal questionamento, o ceticismo desenvolveu um vasto repertório de argumentos para combater o dogmatismo nas diferentes maneiras que ele se apresenta. A questão básica do ceticismo, que ainda assombra a teoria do conhecimento contemporânea, diz respeito ao critério usado para referendar alguma afirmação como verdadeira. Podemos então dizer que as objeções céticas, elas nos movem a lançar luz sobre os motivos que de fato temos e os que não temos para nos afirmar dotados de conhecimento. O século XVII, em especial, que utiliza como fio condutor as questões ligadas à teoria do conhecimento, criou o seu projeto também tendo como interlocutores os céticos, seja para superá-los, seja para criticá-los, ou mesmo utilizar o que a gente chama de um certo ceticismo mitigado, ou seja, uma via média entre o dogmatismo e o ceticismo. Se preferirmos ir mais adiante, o próprio Popper nos mostra claramente a importância da crítica racional como peça nuclear para a dinâmica das conjecturas e refutações, meio pelo qual, segundo ele, as teorias se desenvolvem. Por meio desse breve panorama, gostaria somente de enfatizar a importância do papel crítico da dúvida para o processo de construção de conhecimento, de limitação do que é possível conhecer e também, e não menos importante, sim, da possibilidade do erro e a necessidade, então, da ciência estar em constante investigação. O emprego da dúvida para criticar, corrigir e aprimorar o conhecimento já pressupõe o caráter essencialmente social da ciência. A dúvida é suscitada e discutida entre os especialistas de um determinado assunto. Mais do que a ação de pensadores isolados, foi a fundação das sociedades científicas, eu penso aqui na Academia de Lindsay, a Royal Society, a Academia das Ciências, com sua dinâmica crítica, a principal responsável pelo desenvolvimento das ciências na modernidade. Isso porque os filósofos naturais entenderam que para criar conhecimento novo, eles precisavam de um meio para testar as reivindicações uns dos outros. Sem a dúvida, e consequentemente sem o exame e a desconfiança, não se estabelece o processo de revisão por pares
que dá suporte ao conhecimento científico e que é fundamental para a instituição ciência. A história das ciências fornece muitos exemplos de como a dúvida atua no processo de estabilização do conhecimento. A aceitação de teorias e de explicações científicas dos fenômenos estudados só se dá quando as dúvidas levantadas contra as propostas teóricas e explicativas são de fato, ou pelo menos razoavelmente, superadas. Não possuem valor científico as afirmações que não forem submetidas ao crivo das dúvidas levantadas pelos especialistas. Uma proposta desse tipo, que não é submetida à dúvida, é tipicamente dogmática e, portanto, anticientífica. Qual o problema, então? A questão é que, hoje em dia, a dúvida, nós vamos ver que, seja pela sua completa ausência, seja quando utilizada propositadamente como instrumento para o falso, pretende minar a confiança na ciência como instituição. Em outras palavras, observamos uma crise epistemológica por meio da disseminação e acolhida de fake news, assim como pelos negacionistas, que se traduz claramente na perda de confiança em instituições fundamentais da sociedade, como a universidade e a ciência. A perda de confiança nessas instituições, somada à possibilidade de acesso pessoal e direto a informações sem nenhum intermediário, por meio das mídias sociais, telefones, etc., acaba dando força a esse fenômeno. Muitas vezes, os indivíduos descartam uma ideia ou informação ou simplesmente consideram-na falsa pelo mero motivo de serem contrárias às suas crenças pessoais. Quando a dúvida sistemática recai sobre as instituições, quando se duvida da imprensa, da ciência, da política, as pessoas se tornam cada vez mais dependentes das próprias experiências sobre como o mundo funciona. Surge aqui a crise e os indivíduos, portanto, suspeitam cada vez mais das histórias oficiais que estão sendo contadas e esperam testemunhar as coisas por si mesmos. Esse empirismo pessoal nos parece que suspende qualquer ato de dúvida em relação aos objetos percebidos à nossa volta. Se pegarmos, por exemplo, a perspectiva do grande Spinoza, por exemplo, poderíamos falar que estamos operando no âmbito das causas inadequadas, ou seja, de um conhecimento que só utiliza as imagens, as sensações e os sentidos. Para Spinoza, imaginar não é uma atividade da mente, é uma atividade do corpo. Afetando outros corpos e sendo por eles afetados de inúmeras maneiras, o corpo cria imagens de si a partir do modo como ele é afetado pelos demais corpos. Imaginar, portanto, exprime a primeira forma da intercorporeidade, aquela na qual a imagem do corpo e de sua vida é formada pela imagem que os demais corpos oferecem do nosso. A imagem, então, nasce desse sistema das afecções corporais, e assim ela é instantânea, momentânea, fugaz, dispersa e não oferece a duração contínua da vida do corpo, fragmentada, parcial e mutilada. A mente, que para Spinoza é consciência do corpo por meio dessas imagens, representa aos outros corpos por meio delas, tendo por isso dele e deles um conhecimento inadequado, ou se vocês preferirem, imaginativo. Ou seja, não conhece a coisa tal como ela é em si mesma, mas o pensa segundo meras imagens. É por isso, então, que terraplanistas, por exemplo, sempre mobilizam em seus argumentos somente as sensações. Eu trouxe aqui embaixo uma citação desse importante, entre aspas, documentário Behind the Curve, aos 6 minutos, quando claramente o documentário afirma que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Esse trecho, na verdade, está querendo dizer que o protagonista, junto com algumas pessoas, eles estão numa ilha, mas eles enxergam alguns prédios numa cidade que fica no continente após um trecho do mar. Portanto, eles concluem que, como eles observam esses prédios, a Terra só pode ser plana. Como eles não sentem o movimento da Terra, concluem que, necessariamente, a Terra está imóvel. Como não consegue... Desculpe. Desculpa te interromper, mas eu acho que o pessoal está anotando aqui no chat também
Eu acho que você está tentando passar os slides, mas não está passando para a gente. Não? Está parado no primeiro slide. Não acredito. Por que vocês não me avisaram antes? Acho que o pessoal tentou avisar pelo chat aqui. E agora? Agora está indo. Putz! Bom, eu falei então do cientificismo, dos 3 âmbitos, citei a citação do professor Hugo Lacey, falei da onde provém o vocábulo do negacionismo, que é a agnotologia, falei a respeito do ceticismo, e agora, então, estamos exatamente nesse documentário. Tudo bem agora, Fernando? Tudo ótimo. Assim. Como foi comentado aqui no chat, já está excelente mesmo sem os slides. Então, peço desculpas e eu qualquer coisa disponibilizo esses slides para vocês, tá bom? Perdão, gente. Realmente eu não tinha como saber, mas agora vai assim, então. Então é muito louco, porque como eles não conseguem ver a olho nu satélites, eles concluem que os satélites não existem. Como eles não sentem, terraplanistas, o movimento da Terra, eles concluem que a Terra está imóvel. E assim por diante. Ou seja, eles operam nesse empirismo pessoal por meio das sensações. Assim, nesse primeiro caso, temos a completa ausência de dúvida frente ao que vemos, ouvimos, sentimos, e um conformismo com o que poderíamos chamar de experiência pessoal como critério epistemológico. A outra perspectiva, a segunda, é aquela que não nega, como eles, a dúvida, mas a instrumentaliza, mercantiliza. Por exemplo, no livro importante, que eu citei aqui em cima, esse que está aqui no quadro, de Oreskes e Conway, Merchants of Doubt, Mercadores da Dúvida, como um punhado de cientistas obscureceu a verdade em questões que vão desde a fumaça do tabaco até o aquecimento global, essa perspectiva fica manifesta. E aqui eu penso que entra em cena a problemática fundamental da confiabilidade da ciência. Pelo fato de algumas substâncias criadas nos laboratórios serem facilmente capilarizadas pela indústria e facilmente, então, atingirem o âmbito social, esbarramos na difícil e complexa relação entre ética, ciência e indústria. Assim, se nos voltarmos para a história das ciências e das técnicas, veremos que, em alguns casos importantes, o ethos da ciência se mostra bastante problemático. Eu lembro aqui, por exemplo, da indústria tabagista, que por décadas tentou minimizar os efeitos do cigarro para a saúde humana, inclusive impedindo a regulação, a regulamentação, ou mesmo restrições do cigarro que comprovadamente provocava, entre outras doenças, o câncer. Eu cito, eu leio uma citação de 67. Mais de 2.000 estudos já reforçavam a conclusão de que fumar era prejudicial à saúde. Mas a indústria duplicou suas despesas no apoio a médicos e hospitais, passando de 50 milhões para 100 milhões por ano. A estratégia de negar os resultados científicos continuava funcionando. É por isso, talvez, que nunca tenha sido alterada a composição altamente tóxica dos cigarros, que possui, sabemos, em média, 5.300 substâncias, pelo menos dessas, 4.700 nocivas, sem considerarmos os aditivos industriais que servem para turbinar os cigarros. Eu estou pensando aqui em conservantes, flavorizantes, umetantes, compostos de amônio, que tornam os cigarros, por meio de sabores e aromas, muito mais atraentes. Com base nessas rapidíssimas considerações, podemos compreender que houve o que Oreskes e Conway chamam da estratégia do tabaco, a utilização de cientistas para o tempo todo levantarem dúvidas sobre a relação entre o hábito de fumar e os riscos para a saúde. Esses foram responsáveis por mais de 2 décadas, gente, pela tática de manter essa controvérsia viva, sem levar em consideração o consenso científico acerca do assunto. A dúvida do tabaco foi a inventora e a mais hábil praticante da estratégia de promover
a dúvida quanto aos resultados da ciência. Mercadores da Dúvida descreve o emprego dessa estratégia do tabaco em diversos temas. Por exemplo, na questão dos danos que uma guerra nuclear poderia causar ao mundo, aquilo que a gente chama de inverno nuclear, a chuva ácida, do buraco na camada de ozônio, do aquecimento global e dos efeitos prejudiciais, dos pesticidas. Faz parte, portanto, dessa estratégia do tabaco o financiamento de pesquisas que possam, primeiro, levantar dúvidas sobre os trabalhos aceitos pelo corpo científico. Segundo, cooptar cientistas para avalizar essas dúvidas. E terceiro, publicizar as dúvidas geradas sobre os consensos em documentos pseudocientíficos. Recursos financeiros provenientes das indústrias interessadas no negacionismo, indústrias do tabaco, mineradora, petroleiras, são direcionados a grupos de pesquisas acadêmicos que possam contribuir de alguma forma para essa negação. É interessante que também faz parte da estratégia negacionista acusar pesquisadores de serem politicamente motivados ao apoiarem as regulamentações mais restritivas. Na verdade, os pesquisadores são acusados exatamente daquilo que tem motivado a negação, ou seja, uma ação ideológica. O posicionamento contra regulamentações é parte do programa liberal conservador que beneficia, é claro, as grandes corporações, algumas das quais financiam, como vimos, essas atividades negacionistas. De fato, os negacionistas exploram a concepção de que a ciência deve sempre prover certezas. Eles insinuam que se a ciência não é capaz de fornecer certezas, é porque ou ela está incompleta ou há algo de errado com ela. As corporações e seus porta-vozes fazem da dúvida a arma contra os resultados das ciências que lhes desagradam. Agindo assim, tratam a dúvida como seu próprio negócio ou como o melhor recurso para manter a todo custo a lucratividade dos seus negócios. Assim, se a dúvida saudável é extremamente bem-vinda ao processo científico, afinal, vimos que o cientificismo nos mostra que o ideal da concepção de ciência como repositório de certezas absolutas traz consequências desastrosas para a experiência humana, a dúvida instrumentalizada ou mercantilizada pode conduzir ao negacionismo. Qual, então, a posição a seguir? E é o que eu vou tentar, então, dar uma resposta por meio de alguns aspectos da filosofia da química e sua interface com a biologia. Tudo bem até aqui, gente? Vocês foram embora? Perfeito, Lu, pode ir. Tá bom. A química é um saber único, porque o seu lugar está entre a ciência e a tecnologia. A química está entre o teórico e o prático, o abstrato e o concreto. Ela não encontra sua filiação somente no âmbito conceitual, mas, pelo contrário, suas raízes localizam-se na tradição do maker's knowledge, dos artesãos, dos artífices. Interessante pensarmos que talvez por essa razão, por essa exatamente ser a sua identidade epistêmica, ela nunca esteve no hall, digamos assim, das ciências centrais, como a física, a matemática ou a astronomia. Nesse sentido, ela sempre foi vista como uma ciência impura, o modelo ideal de tecnociência. De fato, uma de suas especificidades encontra-se exatamente na sua preocupação material, operacional, e tendo como pressuposto essa orientação aplicada, acaba sendo vista e compreendida como a grande responsável pela degradação do meio ambiente, implicada com todos os materiais que prejudicam a saúde humana, dos animais e da natureza em geral. A química tem como um de seus maiores objetivos, ao estudar e mapear as propriedades das moléculas, bem como de alguns sistemas macromoleculares, criar novas substâncias. É isso que a química faz. Assim, essa ciência do concreto lida com as substâncias que o tempo inteiro nos rodeiam, comidas, bebidas, materiais sintéticos, drogas, fármacos, armas biológicas e assim por diante. Ao lidar, portanto, com corpos reais,
a química tem que enfrentar dois problemas fundamentais: a capilaridade e os modos de existência dessas substâncias. Afinal, produtora de artefatos, a ciência química é inseparável da técnica, da tecnologia e da indústria, e assim a sua identidade epistêmica é indissociável dessa capilarização social, política ou mesmo econômica. Além disso, é fundamental termos em perspectiva os modos de existência desses novos artefatos. Afinal, muitos deles permanecem habitando o nosso mundo por muito mais tempo do que o desejado. Assim, ter em vista a temporalidade desses materiais se torna um dever para esses especialistas. Embora possamos partir da premissa que a síntese de uma determinada substância deve objetivar um potencial benéfico para a sociedade, sabemos que não é isso que sempre ocorre. Do ponto de vista geral, esse potencial benéfico nem sempre acontece, pois no limite, cada nova molécula pode ter ameaças em potencial que nós claramente ignoramos. Não sei se vocês se lembram da época do nosso ensino médio, as moléculas têm essa propriedade da quiralidade, que é essa, se a gente tentar pôr uma mão, a mão direita, em cima da mão esquerda, ela não se sobrepõe, porque espacialmente elas são diferentes. Parece que elas são iguais em tudo, mas espacialmente algumas moléculas são diferentes. E isso traz problemas fundamentais para essas novas substâncias que entram em ação no nosso mundo. Vocês devem se lembrar, por exemplo, do caso da talidomida, que existe exatamente numa perspectiva, para dizer de uma maneira mais fácil, R e S. Uma delas ajudam nos enjoos de mulheres grávidas, minimizando, então, os seus efeitos nocivos. Porém, outra delas criou, nós sabemos, uma história absolutamente triste, porque foi descoberto o seu caráter teratógeno, ou seja, essa molécula causava vários tipos de defeitos congênitos. Ou seja, o que eu quero dizer é que a química, ela trabalha no âmbito da imprevisibilidade. Tem riscos? Tem. Tem consequências? Tem. E um desses motivos que eu trouxe aqui para vocês hoje é, por exemplo, a questão da espaciabilidade de algumas dessas moléculas. E nesse momento é importante nos aproximarmos do já clássico livro de Carson, Primavera Silenciosa. Afinal, essa autora brilhante, de maneira bastante rígida e dicotômica, introduz a ciência química do lado do caos e a ecologia do lado da ordem e da paz. Ao chamar a atenção para o crescente problema ecológico da América do pós-guerra, o livro foi um marco essencial para nós termos acesso aos sérios danos que pesticidas e herbicidas causavam ao meio ambiente. Em especial, no capítulo 2, intitulado A Obrigação de Suportar, ela apresenta o empreendimento químico como se ele estivesse em uma guerra com a natureza. Porém, a autora, e esse aspecto me interessa, toma o cuidado para não cair na armadilha do movimento anticientífico, chamando, ao invés disso, para uma nova ecologia que é, ao mesmo tempo, científica e política. Eu queria aqui enfatizar que, nesse sentido, Rachel acredita e valoriza o conhecimento científico, mas, no caso dela, considera de maneira maniqueísta uma clivagem entre o que seria a boa ciência, no caso a ecologia, e a má ciência, no caso a química, e sua responsabilidade frente aos desastres ambientais. Concordamos com a autora que a confiabilidade da ciência não pode, não deve nos levar a direcionamentos anticientíficos, como a negação da vacina, do aquecimento global, bem como a ilusão que os transgênicos são absolutamente equivalentes aos seus homólogos tradicionais. Isso significa que o argumento contra o cientificismo não é certamente um negacionismo. Em outras palavras, a saída para as incertezas e controvérsias da ciência se encontra na própria ciência. Reconhecer possíveis controvérsias, limitações e riscos deve ser uma parte importante do processo científico. Afinal, a ciência deve ser, sobretudo, antidogmática. Acreditamos também que uma volta à natureza e um procedimento que leve em conta a utilização de uma pluralidade de estratégias
nas palavras de Lacey, pode nos fornecer elementos e conceitos importantes para sairmos desse labirinto que a tecnociência nos colocou. Mas, diferentemente de Carson, acreditamos sim no potencial da ciência como um todo e também no potencial da química. O problema, portanto, acreditamos, não está na ciência, mas nos valores contemporâneos que a sustentam. Assim, a saída para os dilemas que a própria ciência cria não está externa a ela. Com certeza, não é pela ignorância ou exclusão que poderemos refletir em elementos importantes para a tomada de decisão, levando em consideração não o interesse de alguns, mas o bem da maioria. Mas devemos afirmar a importância e a confiabilidade da ciência em valores, em bases valorativas distintas. Para além dos valores cognitivos, digamos, internos à ciência, e eu estou pensando aqui na objetividade, na adequabilidade empírica, no poder explanatório, nós temos também que pensar os valores que guiam a ciência, tais como o controle, o progresso desenfreado, a eficiência, o capital, a indústria, que claramente devem ser alterados por valores como a sustentabilidade, a igualdade e o respeito. Eu queria agora, para terminar a minha fala, dar um exemplo prático do que eu estou falando, se é que isso é possível. E para isso eu vou pegar, então, a questão dos plásticos, que é uma questão da filosofia da química que eu venho estudando no último ano. A gente sabe que o plásticos, de origem grega, significa algo flexível, facilmente moldado. Diferente de outros materiais, como o vidro, o alumínio ou a madeira, que são referidos pelo nome do material de que são feitos, esses polímeros sintéticos, o plástico, tem esse nome por causa das suas propriedades físicas. Aliás, em termos propriamente filosóficos, nos plásticos, matéria e forma são gerados em um único movimento. Assim, o adjetivo pode ser usado tanto como um predicado para os humanos, Fernando é extremamente flexível, quanto para as coisas em geral. Certo, Fernando? A era do plástico, iniciada desde a década de 20, se refere, então, à característica maleável e adaptável dos anos de adolescência, quando alguém pode se transformar e se modificar por meio das novas experiências de vida. Mais recentemente, se tornou um nome para uma categoria de materiais que eu não vou entrar aqui, não se preocupem, conhecida como polímeros. Nós sabemos, gente, e isso é uma coisa impressionante quando a gente estuda isso a fundo, que é praticamente impossível a gente pensar em nossa vida cotidiana sem a presença dos plásticos. Desde 1950, a sua produção ultrapassou 9 bilhões de toneladas. E com isso, é claro, nós somos obrigados a nos questionar sobre a sua temporalidade. Um dos maiores problemas, sem dúvida, que a sociedade contemporânea vivencia. Se a casca da banana demora de 3 a 4 semanas para se decompor, a casca de laranja, 6 meses, o papel e o jornal de 3 a 6 meses, os legumes de 3 meses a 2 anos, um simples copinho de café leva 400 anos para deixar de existir. Uma linha de pesca, 600 anos. Garrafas de plástico e fraldas descartáveis, 450 anos. A decomposição dos plásticos opera numa outra temporalidade muito superior à do papel, da madeira, do cigarro, do couro, dos tecidos e etc. Estamos falando de materiais que demoram, em média, 4 séculos para deixar de existir, o que significa, é claro, todos nós sabemos, o seu acúmulo no meio ambiente. Em julho de 2017, a revista Science Advances publicou um artigo em que ela apresenta, eu trouxe aqui para vocês, algum desses dados. Se a produção desses materiais atingiu os 9 bilhões de toneladas desde meados do século passado, cerca de 6 bilhões de toneladas viraram lixo, enquanto 2,5 bilhões de toneladas ainda estão em uso. Mais do que isso, os giros, como são chamados, ou seja, aglomerados de plásticos que flutuam nos oceanos, como a grande mancha de lixo do Pacífico, formam literalmente ilhas de lixo. A grande diversidade de tipos, formatos e fontes dos plásticos torna muito difícil e complexa as pesquisas nesse campo. Além de fragmentos microscópicos, gente, menores do que 5 milímetros,
existem aqueles que estão na dimensão da escala de nanômetros, menores que 1 milésimo de milímetro. Essas partículas têm sido cada vez mais identificadas em amostras de água e sedimentos coletados em rios, lagos, mares e oceanos. Ora, do ponto de vista químico, é muito mais difícil os plásticos encontrados em ambiente marinho se degradarem, porque ao contrário dos outros, que podem ser processados por oxidação térmica, degradação, hidrólise, etc., esses plásticos que estão nos mares não se decompõem por meio de degradação fotooxidativa. Portanto, a gente tem um problema ainda maior com os plásticos que estão nesses oceanos. Como consequência dessas rotas plásticas, somos alertados para um outro problema. Eu cito o professor Jones: os microplásticos foram encontrados não apenas no ar que se respira, em ambientes terrestres, marinhos e reservas de água doce, mas também na água de torneira e engarrafada, no sal marinho, no mel, na cerveja, nos frutos do mar e em peixes consumidos pelo homem e, por consequência, nas fezes humanas. Fim de citação. De fato, esses minúsculos resíduos plásticos são tão abundantes no nosso ecossistema que pequenos crustáceos e plânctons alimentam-se deles e podem passar, então, esse material para os mais variados peixes, como o atum e o salmão, que então chegam facilmente a nós, seres humanos. Um estudo absolutamente recente, de julho de 2020, mostra que, tanto no Rio Tietê como no Rio do Peixe, muitos peixes estão ingerindo plásticos. Aliás, esse peixe aqui, conhecido como curimbá, tem ingerido plásticos numa quantidade impressionante. E agora, então, eu me encaminho para a minha conclusão. Química e natureza. Existe um ramo de estudos, que até recentemente eu não conhecia, chamada biomimética. A biomimética é uma área de estudos que vem crescendo bastante nos últimos anos e possui como fio condutor, eu não sei se vocês sabem, o desenvolvimento de estratégias que tomam como base a natureza. De fato, segundo esses pesquisadores, a natureza conseguiria, de maneira ímpar, produzir materiais de uma complexidade e funcionalidade impressionantes. E o mais interessante, gente, sempre em condições favoráveis à vida, nunca em altíssimas pressões, temperaturas ou na presença de solventes orgânicos. Eu trago para vocês aqui 3 exemplos belíssimos. O primeiro, aqui em cima, é a camada interna da concha de um molusco chamado abalone. Não sei se vocês sabem, ele é 2 vezes mais duro do que as cerâmicas que conhecemos. O fio tecido pela aranha é 5 vezes mais resistente que o aço. E ossos, madeiras, antenas e músculos são feitos de tal forma que possuem uma vida útil e depois se deterioram para que sejam reabsorvidos por uma outra forma de vida. Assim, o mundo natural nos fornece os mais diferentes exemplos de processos que utilizam energia, matéria e espaço para manter a vida, muitas vezes transcendendo dificuldades e obstáculos. Dessa perspectiva, materiais sintéticos podem ser redesenhados com base em analogias biológicas. Segundo os efeitos feitos pela biomimética, adotar uma abordagem científica para descobrir mecanismos fundamentais subjacentes às feições desejadas seria um caminho bastante desejável. Essa perspectiva pode ser importante, por quê, gente? Porque ela vai trazer para a ciência soluções mais sustentáveis. O interessante é que, de maneira geral, os componentes dos sistemas biológicos, eles têm mais de um propósito, de modo a otimizar recursos e são, portanto, multifuncionais. As propriedades de tais estruturas são drasticamente influenciadas pela quantidade de água que contém. Portanto, a hidratação aqui é uma característica fundamental. Alguns dos elementos mais usados em materiais feitos por nós, ferro, alumínio e cobre, todos eles requerem, a gente sabe, altíssimas temperaturas para processamento,
levando altos custos de produção e altos custos de energia. No entanto, anos de evolução, restrições ambientais e recursos limitados restringiram a natureza para construir estruturas biológicas robustas e funcionais com apenas alguns elementos chaves: carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, cálcio e fósforo. E esses elementos são colocados juntos em temperaturas ambiente e em condições atmosféricas. Talvez a inspiração em tais recursos e procedimentos, acreditam esses pesquisadores, pode conduzir ao desenvolvimento de novos materiais e tecnologias com consumos e impactos ambientais bastante menores. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, da Universidade de Harvard, que esse grupo de pesquisadores, eles conseguiram, por meio da cutícula de insetos, criar os Rilk, que são fibras de proteínas e quitina, que têm um potencial para ser usado como um aditivo biodegradável para plásticos, substituindo, portanto, uma ampla gama de produtos não biodegradáveis, incluindo sacolas, garrafas, fraldas e mesmo curativos para auxiliar na regeneração dos tecidos. Bom, gente, o que eu quis dizer com tudo isso? Assim, de uma perspectiva da filosofia da química, devemos sim buscar outros materiais, desenvolver novas rotas sintéticas que tenham sua origem em recursos mais renováveis. Pesquisas devem ser ampliadas na busca de plásticos produzidos à base de resinas de milho, trigo e batata, todos biodegradáveis, que seriam excelentes para o meio ambiente, pois a gente sabe que se dissolvem facilmente em contato com a água ou a terra. Enfim, nós temos conhecimento, nós temos técnicas, nós temos materiais, o que falta é uma vontade, eu grifo, de transvalorar o modo de vida contemporâneo de boa parte da civilização ocidental que se acostumou com o efêmero e a descartabilidade e pouco se preocupa, de fato, com políticas públicas que englobem todos os âmbitos do nosso ecossistema. Assim, eu insisto, é pelo conhecimento científico, minimizando os riscos, aumentando a precaução, e não pela ignorância ou exclusão, que poderemos encontrar elementos importantes para nossa tomada de decisão. Foi a ciência que descobriu, depois de muitos estudos, a causa dos efeitos da talidomida. Foi a própria ciência que demonstrou a toxicidade do monóxido de carbono e da nicotina. E ela mesma criou fármacos e tratamentos importantes com relação ao câncer. E se o ano de 2020 vai ser lembrado como o ano da pandemia do Covid-19, ele também será lembrado como o momento em que mulheres e homens de ciência conseguiram pesquisar em tempo recorde a natureza e a disseminação desse vírus, bem como meios de neutralizá-lo. Tentar antecipar riscos, combater a ignorância ou o negacionismo, buscar aprofundar as relações benéficas entre o âmbito científico, social, político, econômico, ambiental, farmacológico e médico é, sem dúvida, um desafio urgente. As bases da ciência contemporânea devem ser modificadas, mas isso não tem relação com o rico e complexo mecanismo que criamos para lidar com o mundo natural, a ciência pública, compartilhada e voltada para o bem comum. Mais do que nunca, na atual pandemia, aprendemos que valores caros ao modo de vida capitalista, como bem individual, devem ser superados pelo bem comum. E a única maneira de conseguirmos isso é por meio de uma campanha eficaz e global. Em outras palavras, que essa triste situação nos ajude a refletir em quais os reais valores que devem nortear a produção e o desenvolvimento científico da humanidade. Enfim, era a proposta entre o cientificismo e o negacionismo. Parabéns, Lu. Muito obrigada pela palestra, que foi excelente. Bom, eu abro então para as questões. Eu tenho, na verdade, já uma, mas se alguém quiser começar. Bom, Lu, estão vindo aqui vários parabéns para você. Realmente a palestra foi muito interessante. Você foi trazendo vários elementos, inclusive já aproveito aqui para agradecer, né, porque em um determinado momento as pessoas estavam quase entrando em depressão com, né,
os dados sobre microplástico e depois a discussão, né, sobre biomimética, acho que é isso, né, e outros desdobramentos, trouxeram, assim, alguns elementos um pouco mais positivos. A minha questão Acabou agora. diz respeito, na verdade, a uma coisa que você mencionou um pouquinho ao final da sua apresentação, né? Porque você foi mostrando um tanto ao longo da apresentação como... senão não dá, né? É muita dúvida. Espera só um segundinho. Bom, o que eu queria perguntar é o seguinte: você foi mostrando como a gente está produzindo uma quantidade gigantesca, né, de plástico, que é evidentemente insustentável a longo prazo, e você vai mostrando ao final da sua apresentação como cada vez mais pesquisas científicas vão desenvolvendo técnicas, tecnologias, modos, né, de desenvolver materiais que podem, aos poucos, ir substituindo um tanto esses plásticos e outros materiais que claramente são, a longo prazo, um dano irreparável à natureza. Só que, e aí, né, enquanto você falava, eu fiquei me lembrando da discussão que você fez anteriormente sobre o tabaco, né, que mostrava, né, no fundo já se sabia de todos os efeitos, né, já havia milhares de estudos mostrando isso, mas ao mesmo tempo há pressões econômicas e assim por diante que acabam, inclusive, financiando estudos que questionam aqueles feitos de modo mais sério, né, e acabam impedindo, portanto, digamos que essa questão seja colocada num âmbito mais democrático e assim por diante. Então, minha dúvida, né, ou o que eu ia te perguntar é como que você enxerga efetivamente, para essa questão que você foi retomando ao longo da sua apresentação, né, a situação, né, ou se há, porque até que ponto há efetivamente interesse maior, né, no desenvolvimento dessas tecnologias e até que ponto elas são sustentáveis, não só do ponto de vista ecológico, mas do ponto de vista de mercado, ou de fato, né, se o mercado aqui é um problema, né, para o próprio... Nath, muito obrigada desde o convite até a moderação e principalmente agora pela sua questão, que é crucial, né? Eu tentei mostrar que, de fato, nós temos um problema que é um problema de base, que sejam as pessoas, ou as indústrias, as corporações, que têm interesse numa negação completa da dúvida, aquilo que eu chamei aqui de um empirismo pessoal, e, portanto, eles enxergam na praia um edifício não sei aonde, eles chegam à conclusão que a Terra é plana, né? Enfim, deixando esse empirismo pessoal de lado, mas o que mais inquieta é exatamente essa perspectiva que você mencionou, dessas corporações que têm interesse em financiar essa dúvida que eu chamei de mercantilizada, instrumentalizada, que dão dinheiro para você ter, de fato, uma não confiabilidade na ciência. Deixar sempre a coisa em suspenso e, portanto, a ciência ser sempre questionada, né? O que leva, sim, a fake news, o que leva aos negacionismos, o que leva a tudo isso que a gente agora está vendo mais do que nunca. Por isso que eu tentei mostrar, e não sei se eu me fiz clara, e é uma ideia ainda que está amadurecendo em mim, que uma coisa é a ciência ela mesma, com o seu critério interno de objetividade, de neutralidade, de eficiência, papapá. Isso é uma coisa. A outra coisa são os valores que acompanham a ciência. É por isso que eu digo, e eu uso o vocabulário do Nietzsche no final, a transvaloração dos valores, e não é à toa, até o professor Pablo Mariconda, no livro que eu vou publicar, ele falou, não, Lu, você tem que mudar para mudar os valores. Eu falei, mas eu não quero mudar os valores, eu quero transvalorar os valores como Nietzsche, caramba. Tem uma razão de ser. Porque eu acho que precisa transvalorar os valores, Nath. Eu acho que está numa hora de nós não só pensarmos na eficiência, no capital e etc., mas também
caramba, a gente olha para o meio ambiente, a gente vê que o nosso mundo está acabando. E aí você fala, Lu, mas caramba, vai interessar quem? Conversando com o próprio Pablo, ele me deu uma luz no final do túnel, porque é o seguinte, custa caro também você ter que arrumar tudo isso, você ter dinheiro para reciclagem, você ter dinheiro para pesquisas, que talvez seja interessante algumas pesquisas sustentáveis que, por que não, vão trazer economia? Por que não vão trazer mais recursos mais baratos? Então, acho que as pesquisas, elas têm que estar também motivadas, digamos assim, nessa outra esfera valorativa. Daí, talvez, Nath, eu enxergue uma pequena luz no fim do túnel. Não é uma discussão fácil, não é uma discussão linear, mas eu trouxe isso porque eu acho que isso também, talvez seja um caminho para a gente começar a discutir outras formas de se fazer ciência, nas quais o capital, o dinheiro, claro, seja ainda fundamental. Quer dizer, porque se você não tiver o mercado, enfim, você não vai mudar esses, né? Aí a gente vai estar sonhando, a gente quer um outro sistema que não seja o capitalista, aí a gente vai discutir uma outra esfera que você é muito mais competente para discutir do que eu. Diga-se de passagem, Nath. Eu fui estrategicamente trazendo também para as minhas questões, mas eu achei interessante que a sua fala vai terminando no sentido de uma certa redemocratização da pesquisa científica. Isso, né? Exato. É isso. Eu preciso pegar estudos de caso, eu preciso aprofundar, eu preciso amadurecer, mas você pegou, é isso. Assim, entre o cientificismo e o negacionismo, é essa saída que eu vejo. Esse é o locus que eu acredito na ciência hoje. Perfeito, Nath. Legal. Lu, tem bastante inscrições aqui, então eu vou passar primeiro a palavra ao Paulo, né? Eu perdi aqui a memória do chat, mas acho que o Paulo era o primeiro a se inscrever, então, Paulo, pode ir. O Paulo não vale. Paulo por que não pode? O Paulo. Por que não pode? Porque você me ajuda a pensar tudo isso. Imagina, parabéns aí pela conferência, pela palestra, pelo texto. Eu já tinha te ouvido falar em outras ocasiões, inclusive pelo Meet, né, pela internet, naquele evento lá da física da USP. Vocês vão ouvir um cachorro latindo, é o meu cachorro, tá? Então não se preocupem com ele, tá? Faz de conta que ele não está aí. E naquela ocasião, você também tinha tratado da questão dos plásticos e tal. Eu não pude fazer uma pergunta, e eu vejo na tua exposição pelo menos dois, vamos dizer assim, dois planos, claro que eles estão interrelacionados, né? Você está fazendo com que eles conversem, mas dois planos bem claros. O primeiro plano que me chama bastante atenção é esse embate entre cientificismo e negacionismo, né? Essa maneira como você aborda essas duas coisas. Eu acho isso bastante interessante, né? Mesmo porque a gente está num momento em que a defesa da ciência parece, na minha opinião, passar, em alguns momentos, por um certo dogmatismo, né? De que a ciência pode absolutamente tudo, né? E não sei se é exatamente isso, né? É uma coisa meio festeira, assim, né? A gente vê muitos nos jornais, telejornais, a gente vê isso. E aí eu queria te fazer uma pergunta que não tem a ver com essa primeira parte, mas tem a ver com a segunda parte, quando você fala dos impactos da ciência e da tecnologia, né? Eu colocaria as duas coisas bem juntas aí. Não é? Porque não é a ciência ela tão somente, mas é a ciência, como você disse, os seus derivativos, né? Teve um momento que você usou essa palavra, né? Eu não sei, você certamente conhece, eu conheci o ano passado, um negócio chamado Dia da Sobrecarga na Terra, que é um negócio bem interessante. Esse Dia da Sobrecarga na Terra é um cálculo feito já há um bom tempo, em que se estabelece em que dia do mês do ano corrente se calcula que a Terra, que nós, seres humanos, consumimos tudo aquilo que a Terra era capaz de produzir, tá certo?
E esse dia da sobrecarga na Terra, pensa nisso como se fosse um cheque especial, o saldo que você tem na tua conta, certo? Ele sempre foi ficando mais perto do meio do ano, certo? E não no final do ano. Então, assim, eu teria de janeiro a dezembro para gastar aquilo, mas, na verdade, eu gastei tudo lá para agosto, certo? Então, isso é chamado dia da sobrecarga na Terra. Tem uma imagem, inclusive, legal de uma ampulheta, tal, é bacana isso. E aí eu estava pensando um pouco na segunda parte da tua exposição, porque, na verdade, do cientificismo e do negacionismo, eu concordo muita coisa, várias coisas, integralmente com o que você falou, mas nessa passagem eu me lembrei desse dia da sobrecarga, e quando você fala dos plásticos, né, e dessa proposição de plásticos biodegradáveis, né, eu fico pensando um pouco, quer dizer, será que a ciência dá conta disso ou será que tem mais coisa que vai entrar em jogo aí? E a ideia de campanha que você lança no final da sua fala, ela é interessante, porque, na verdade, eu acho que está envolvido, se você pensar, e aí você me corrige se eu estiver errado, se você pensar a questão do dia da sobrecarga da Terra, a questão dos plásticos, né, e o consumo que nós temos de muita coisa, a gente não precisaria consumir tanto assim, a gente tem um problema que eu não sei exatamente como é que eu resolvo a equação, percebe? Né? Então, assim, eu também acredito, né, nessa, e defendo essa mesma pauta da sustentabilidade, né? Mas parece que ela está cada vez mais comprometida, né? E eu fico pensando, por exemplo, como você avalia a produção de plásticos biodegradáveis no sentido seguinte. Nós temos hoje, quando eu fui para Toledo uma vez, eu fiquei espantado junto com o César, que você conhece, César Battisti, ele, dos dois lados da rodovia, né, você tinha uma plantação, e eu perguntava para o César assim, ô César, que plantação é essa? Que esse negócio que tem aí? Ele falava assim, isso aí é soja. Eu falei, soja? Ele falou, aqui em Toledo é a terra da soja e do porco, certo? Eu falei, nossa, mas que coisa. Então, eu fico imaginando assim, por exemplo, ainda que a solução da produção de um plástico derivado de milho, por exemplo, como você falou, seja uma excelente ideia, que tipo de implicações do ponto de vista social e do ponto de vista da sustentabilidade a longo prazo isso poderia implicar? Porque eu penso, por exemplo, bom, então nós vamos fazer campos bastante vastos de milho e de soja. E aí vamos tanto alimentar as pessoas quanto produzir plásticos, né? Então, eu queria te ouvir um pouco mais sobre esse tipo de proposição, porque eu acho ela interessante, né? Mas eu fico pensando nos impactos. E como eu não tenho a tua formação privilegiada de ser química e, ao mesmo tempo, filósofa, eu não diria só química e filósofa, eu diria química, filósofa e historiadora da ciência, né? Acho que essa história da ciência está muito presente no teu trabalho. Como é que você pensa esse tipo de situação? É essa a pergunta. Nossa, Paulinho, eu acho que é uma pergunta que eu preciso ainda estudar muito. Eu, de fato, como eu disse na abertura da nossa conversa de hoje, são ideias, são caminhos que eu estou começando a estudar e a pesquisar. Eu não tenho dados e nem artigos que eu fui para saber, digamos assim, o tipo de comparação que a gente poderia fazer e que é fundamental, você tem toda a razão, se a gente pega o milho ou a batata, por exemplo, mas eu acho que aqui eu pensei em trazer isso por duas razões, e já respondo que, portanto, eu preciso estudar isso que você colocou, tá? Mas a questão eu não tenho dúvida, e acho que você também não, que isso seria muito melhor do que os polímeros sintéticos. Então, esse seria um primeiro caminho, seria uma primeira, para a gente tentar, quer dizer, há uma questão de diminuir o consumo, isso a gente mudar o modo de vida, e não é à toa que eu fui na origem do plástico,
essa coisa da gente, da descartabilidade, do consumo, do efêmero, de ter que comprar, quer dizer, tem uma coisa aí, e você fala isso na tua pergunta, que o que a gente quer, e o que a gente quer depende do que a gente consome, quanto consome. Tem uma questão da gente se voltar para a natureza e, por exemplo, eu trouxe um estudo de caso, que é os plásticos, mas eu poderia, por exemplo, em outra ocasião, falar do alumínio, por exemplo, a questão dos plásticos, que buscar recursos mais naturais é uma primeira saída, mas o último exemplo que eu dei, se não me engano, era dos colegas lá de Harvard, eles usam a natureza como modelo para criar coisas sintéticas, artificiais, com essas, digamos, com substâncias, digamos assim, menos caras, mais fáceis de serem produzidas, que cheguem nos lugares com mais facilidade, ou seja, é uma primeira concepção da gente olhar para a ciência também com essa outra preocupação. Não sei o que isso vai dar, e tomando como guia sobrecarga da Terra, quer dizer, isso aí precisaria ser readequado e matematizado, tá certo? Mas eu trouxe aqui como uma primeira perspectiva. Luciana, obrigado aí pela... Imagina, obrigada pela questão. Espero um dia respondê-la com mais dados. Não, com certeza, você vai. Eu vou me despedir de vocês, porque daqui a pouco eu tenho que entrar em aula. Então, parabéns, boa discussão para vocês, hein? Um beijo grande. Até quinta que vem. Então, obrigada. Beijo, Paulo, obrigada. Lu, a gente tem mais algumas questões aqui, e eu percebi que algumas delas, elas se juntam, porque elas tratam do negacionismo. Você pode formular para mim? Vou formulá-las, tá? Uma delas, que foi enviada pelo Wallace, que é aluno, né, ingressante agora do mestrado, é seguinte: existe um projeto de negacionismo, né, se ele entendeu bem, no sentido, né, de que os próprios proponentes, ou das pessoas que defendem uma posição negacionismo, teriam clareza, né, ou teriam um projeto em relação à sua posição, tá? E em seguida, a própria Aline Costa, né, também aluna, te agradece aqui pela palestra, né, e faz uma pergunta, talvez até em um sentido um pouco contrário, não tenho certeza, né? Ela diz o seguinte: muitos estudiosos do negacionismo mostram que eles não são anti-ciência, ou antidemocráticos, ou ignorantes. É como se sua motivação fosse hipercientífica. Exigissem maior democracia na produção e circulação do conhecimento, e quanto mais sabem sobre ciência, mais reforçam seus vieses, né? Motivated reasoning. Será, então, que pensar o negacionismo como agnotologia encobre essas nuances do problema? Né? É claro, aos profissionais da negação... E aí, peraí... Mas será que algumas pessoas não têm alguma razão de desconfiar da objetividade da ciência, como você mesmo falou, das relações da ciência com o Estado e a indústria? Enfim, gostaria de saber sua visão sobre isso e como, a seu ver, a ciência deve se portar diante dessa demanda de grande parte da sociedade por mais democracia na ciência. Aí o Zé Luiz queria adicionar um ponto, não sei se ele já quer fazer isso ou esperar a sua resposta. Posso acrescentar um pequeno ponto? Luciana, achei ótima a palestra. Fiquei pensando, no final eu quero fazer uma provocação. Mas a pergunta que eu quero adicionar ao negócio do negacionismo, será que não vale eu fiquei pensando, não valeria a pena, talvez, ou o que você acharia disso, de distinguir dois tipos de negacionismo, ou dois fenômenos que a gente está chamando de negacionismo? O primeiro seria aquilo que você falou da indústria do tabagismo, da estratégia tabagista. Eu acompanhei durante um tempo algo muito equivalente aconteceu com o debate climático, em que as petrolíferas entraram nisso. E isso sendo um tipo de fenômeno, o outro, esse negacionismo um pouco pé na porta, que a gente está... terraplanismo, essa coisa não tem muito pé na cabeça. Agora, o negacionismo
tabagista, ele se comporta à maneira de uma ciência. Então, eles vão nos colóquios, eles pagam professores, eles produzem papers. No caso do negacionismo climático, eles produzem até argumentos que são combatidos no espaço das razões, por assim dizer, né? O que não acontece no terraplanismo. Então, eu me pergunto se não são dois fenômenos diferentes. E, em dado momento, você falou que um levou ao outro. Mas eu me pergunto se a ligação de um para o outro é tão direta assim, ou se não tem mais coisa nesse fenômeno que a gente está passando hoje que não se explica apenas em termos de ciência, ou de negação da ciência, se não tem um fenômeno especificamente sociológico aí. Mas isso eu queria conversar mais tarde. Então, é isso que eu queria acrescentar, se não era tão distinguir essas duas coisas. Bom, eu vou começar pelo fim, tá? Eu não tentei, de forma nenhuma, mesmo porque eu não tenho clareza sobre isso, que uma perspectiva daquilo que eu chamei daquele empirismo pessoal leve aquilo que eu chamei da dúvida como mercantilização, ou a estratégia do tabaco. Não. Para mim, são dois fenômenos que eu observo, e como eu tentei trabalhar com a categoria da dúvida, eu percebi que, num caso, a dúvida está completamente excluída, são pessoas que só se movem pelo aquilo que eu brinquei, pela imagem spinozana, né, absoluta inadequação de tudo, isso aí, né, e você tem uma outra perspectiva, sim, que você tem dinheiro, que você tem um âmbito político, conservador, neoliberal, que você tem toda um corpus, digamos assim, interessado nisso. Então, eu acho que sim, Zé, eu concordo com você. Eu não quis que um conduzisse ao outro, na verdade, foi só dois momentos, porque como eu disse, a dúvida, eu quis mostrar que num caso você não tem dúvida, e no outro você tem uma dúvida que não é a dúvida saudável, que faz parte do processo científico, mas é uma dúvida absolutamente mercantilizada, né? E aí você tem toda a razão, e foi aí que eu brinquei também com a Nath, que aí a ciência não dá conta. Não dá conta, e eu tenho plena... o que hoje eu quis fazer foi um recorte, né? Eu tinha 45, 50 minutos, eu fiz um recorte naquele assunto que eu posso falar com mais propriedade, e eu quis trazer elementos mesmo de ciência, porque eu acho que muitas vezes filósofos da ciência, que às vezes ficam falando de ciência sem mostrar a ciência, fica uma coisa muito teórica e abstrata. Eu acho que nós que temos formação, temos que muitas vezes trazer isso para objetivar um pouco a discussão. Mas eu não tenho dúvida que falta toda uma parte que é exatamente extrapolar o âmbito das ciências, e não é à toa que eu trago os valores para isso. Quer dizer, quando eu falo de sustentabilidade, eu estou falando de toda uma outra ambientação que não são os valores internos à ciência. Então, concordo com você e acho sim, Zé, acho perfeitamente plausível a gente, não sei se dois tipos, duas categorias, eu precisaria pensar, mas acho que sim, acho que você tem duas maneiras de chegar ao negacionismo que são absolutamente distintas. Concordo com você. Wallace, querido, prazer em tê-lo aqui, né? A honra é minha, a honra é minha. Imagina, você é um queridão. Acho sim, Wallace, acho que sim, que a gente tem um projeto negacionista claramente instituído, nisso que o Zé Luiz chamou principalmente de um segundo negacionismo, que é o que aconteceu com a questão climática, é claramente o que acontece e aconteceu com a questão tabagista. Acho que você tem aí, sim, interesses que perpassam. E não é à toa que você tem, eu não queria entrar nisso, porque isso eu só tenho elementos de doxa, mas é claramente você, né, quando você olha o Bush, quando você olha o Trump, quando você olha o Bolsonaro, quando você olha pessoas específicas, você percebe claramente que esse projeto negacionista ele vem de uma determinada corrente política econômica. Isso é notório, né? Não que em outros você não tenha, mas você percebe a ênfase nessas pessoas. Então, eu não tenho dúvida que você tem esse projeto negacionista. Foi a Aline, Nath, que fez a continuação da pergunta. Aline, a tua pergunta ela é longa, a Nath leu aqui,
e eu não sei se eu consigo dar conta dela toda, e aí qualquer coisa eu me coloco à disposição com o máximo prazer para a gente continuar essa conversa, de verdade, tá? Eu não concordo, Aline, eu acho que a grandeza da ciência, sempre achei isso, não é só eu acho que eu tenho dados para argumentar o que eu estou falando. Eu acho que a grandeza da instituição ciência é que ela, de fato, tem riscos, ela tem problemas, ela não trabalha com certezas. Claramente, quando você lança, eu tentei falar isso, uma molécula no meio social, ela pode ir para o caminho A ou para o caminho B. Mais do que isso, lá no laboratório, o cientista acredita que ele está produzindo algo aqui e uma outra indústria, uma outra patente vai fazer... Quer dizer, a imprevisibilidade faz parte da episteme, da química e de muitos ramos da ciência em geral. Mas, embora a imprevisibilidade constitua o âmbito da ciência, isso só fortalece a ciência. Porque é aí que a gente vê como é fundamental, e eu estudei pra caramba essa questão das vacinas, como é fundamental a questão dos pares. Tem vários níveis que entram em consensos diferentes pesquisadores. Então, não me parece que isso é um argumento para os negacionistas utilizarem. Porque quando a ciência entra nesse tipo de problema, nesse tipo de refutação, a teoria é modificada, a teoria é aperfeiçoada. E a ciência é a ciência e não é a religião, exatamente porque ela não é dogmática. Então, eu não vejo isso como um ponto a favor para o negacionismo. Eu vejo isso como um ponto a favor para a ciência, que é algo em processo, que não trabalha com certezas absolutas, mas com verdades com V minúsculo provisórias. Obrigada, Lu. A conversa continua aqui no chat, mas eu vou passando um pouco adiante, depois, se der tempo, a gente volta. Cristiano tinha se inscrito, pode fazer a pergunta. Professora, primeiramente, adorei a palestra, parabéns. Conheço essa voz, conheço essa Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqui um comentário, eu não sei se você percebeu isso conscientemente ou inconscientemente, mas me parece que você propõe uma síntese kantiana. Eu não sou especialista em Kant, eu sou talvez um pseudo-especialista em Nietzsche, mas me parece que quando você faz um contraponto entre cientificismo e negacionismo, propondo a ciência como a própria instância capaz de resolver seus problemas internos, isso me sugere, ao menos, que se trata de uma síntese kantiana. Isso é para reflexão posterior, tá? Não sei se você pensou a respeito disso. Mas eu vou direto à minha pergunta. O negacionismo científico, ele é externo à ciência, ou seja, ele nega a ciência enquanto metodologia, ou, de repente, faz parte do processo metodológico científico ao negar as hipóteses supostamente duvidosas. Então, essa é uma dúvida que eu tenho, que se trata diretamente ao limite de demarcação. E a segunda pergunta, desculpa tanta pergunta, é muita dúvida, professor. Quem nega o consenso científico é um negacionista? Eu não sei se depende, né? Eu acho que depende nega em geral ou nega em particular. Eu acho que, né, o negacionista é aquele, como a gente tentou mostrar, que ou ignora a dúvida ou usa a dúvida exacerbadamente. Eu acho que não sei se dá para rotular dessa maneira, mas acho que se há um movimento de negação, quer dizer, de negação, acho que você tem uma perspectiva de não confiabilidade, de não utilizar a ciência. Não me considero uma kantiana de jeito nenhum, hein? Mas isso a gente conversa numa outra hora. De jeito nenhum. Cris, se o negacionismo ele é interno ou externo, eu tenho a impressão que ele é predominantemente externo. Porque todos os casos, artigos, publicações e argumentos que eu vi, inclusive no YouTube, você tem milhões de visualização de um site, esse documentário que ficou, não me parece, o Zé Luiz tocou nisso, mas não me parece que são argumentos que passaram efetivamente pelos pares
em todas as suas modalidades, em todos os seus registros, porque não é simplesmente passar uma vez e você vai lá e publica numa revista. Você tem inúmeros protocolos. Você tem, de fato, para chegar num consenso científico, é um processo gigantesco. E não me parece que essas pessoas que operam querendo problematizar, duvidar, levar ao dissenso, levem em consideração o consenso interno da ciência. Me parece que não. Tá, professora, agradeço. Obrigada, Lu. Eu passo, então, a palavra para o Ricardo. Boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pela excelente palestra. Vocês conseguem me ouvir aí? Sim. Professor Luciano, meu nome é Ricardo Soares, eu sou pesquisador do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro e pesquisador de pós-doutorado do Laboratório de Geoquímica do Antropoceno da Instituto de Química da UF. Nossa, aqui no Rio de Ricardo, Janeiro. Prazer conhecê-lo, que bacana a sua formação. Prazer, tudo meu, sou químico também, de formação. Temos algo em comum, hein? Sim, e eu gosto muito da filosofia da ciência também. Eu gostaria de fazer umas perguntas e levantar também uma provocação para aprender com vocês. Primeiro, pela sua fala dos colegas, nós podemos concordar que a química é uma tecnociência, que originalmente ela não era central, mas nos últimos 30 anos ela é tida como uma ciência central entre a física e a biologia. Inclusive se torna um título dela, um epíteto dela. Eu acho que nós temos que levantar as questões aqui, quando alguns colegas debateram, sobre a questão do método científico. Porque, embora ser negacionista é fácil, qualquer um pode escrever um livro que não vai ter qualquer tipo de avaliação por pares, basta pagar a uma editora ou a um grupo de interesse editorial que tenha interesse em publicá-lo, e você tem aí uma anticiência. Tanto é que, se nós não temos consenso em relação às mudanças climáticas ainda, embora seja quase 97%, é porque existe uma certa liberdade em produzir, entre aspas, conhecimento não verificado. Então, acho que isso serve até para debatermos também. Além disso, em relação ao método científico, a formação do paradigma também, eu gostaria de falar que, em relação à nossa ciência, a química, existe uma preocupação nos últimos 20, 30 anos em abordar uma questão ética, mas só que uma ética relativa à química, enquanto ciência ou tecnociência. Acredito que nossa ciência ela evolui de cientistas que se preocupam em sintetizar moléculas e criam, infelizmente, venenos. De forma anedótica até, eu posso dizer para vocês que o criador do clorofluorcarbono e do chumbo na gasolina foi a mesma pessoa e ele nunca teve intenção de criar dois compostos venenosos. Ele atendeu uma necessidade da sociedade na época e que trouxe inovação e vantagem inúmeras à sociedade. De posse disso, nós estamos aqui falando de plásticos, microplásticos, nanoplásticos. Aqui, nosso grupo, a gente pesquisa muito sobre microplástico na Baía de Guanabara. Contudo, no último ano, devido à pandemia de Covid-19, a questão do plástico, ela obtém uma nova urgência, pois foi justamente o plástico descartável, monodose, que está possibilitando a criação de vacinas, a conservação, utilização, uso de métodos PCRs para avaliação. Então, o vilão, que é merecido esse título, ele, momentaneamente, pelo menos, ele está proporcionando um assento em relação ao seu papel na sociedade. Eu gostaria de trazer essas questões, pois mesmo nós podemos mimetizar a natureza, podemos buscar materiais novos, buscando o que tem na natureza, mas mudar o processo produtivo de uma hora para outra para tornar isso viável, industrialmente, em investimentos, isso não demanda só uma boa vontade ou críticas, demanda investimentos massivos.
e mudança de mentalidade de consumo e de produção. Desculpa se me alonguei. Ricardo, eu agradeço muito as suas considerações, concordo com todas elas, de fato, acho que todas elas, absolutamente. Fico feliz em tê-lo aqui para fazer um diálogo. E quando eu trabalho e penso na questão dos modos de existência, Ricardo, dos produtos químicos e a sua capilarização na sociedade, é exatamente isso que vem à tona. Quer dizer, um determinado artefato químico, ele causa o que ele causa, mas, por outro lado, ele pode ser extremamente bom, entre aspas, para determinadas coisas. No livro que a gente está escrevendo, inclusive no capítulo sobre plásticos, a gente elenca as propriedades fabulosas dos plásticos. Quer dizer, você pensa em próteses, em stents, quer dizer, ainda mais na medicina, ele tem um locus fundamental. Por isso que eu sempre falo que um produto químico, ele não é bom nem mal. Você tem que ver esse produto químico, observar esse produto químico na sua capilarização e como ele está ou não sendo utilizado em quantidades ou não quantidades. Bom, não dá nesse momento social para reduzir esse plástico que está sendo utilizado para essa pandemia. Bom, as sacolas de plástico dá. As garrafas, quer dizer, tem coisas que dão. Então, Ricardo, você está aí? Sim, estou. Ah, legal. Tá bom. Então, eu concordo com você. Eu acho que o mais importante e é por isso até que eu brinquei com o livro dessa pensadora, que eu gosto muito, da Rachel, porque ela coloca a química na contramão da ecologia, e eu não vejo esse maniqueísmo, porque a química, enquanto tal, ela não é boa nem ruim. Dependendo o que esse artefato, a dinâmica que ele vai ter na sua capilarização, é que vai torná-lo excepcionalmente bom ou excepcionalmente maléfico, né? E é claro que a tua última questão, ela é a questão fundamental. Como é que esses projetos maravilhosos de pesquisadores que nos seus pequenos laboratórios estão fazendo descobertas encantadoras, como é que a gente põe isso no modo de produção? Quer dizer, você toca na questão fundamental, que eu, infelizmente, hoje só tenho a resposta porque eu acredito que há que ter uma modificação estrutural dos nossos valores. Senão, isso não vai acontecer. Deixa o seu contato depois, Ricardo. Claro, sim. Vai ser um prazer continuar a conversa. Legal, Lu. E eu vou agora ler uma questão do Vinícius Paiola, que também ingressou agora no programa, né, mestrando aqui pela UFABC, que pergunta exatamente sobre esses valores da ciência, em particular um deles que você mencionou, se não me engano, na sua resposta, que diz respeito a uma certa importância da precaução. O Vinícius diz o seguinte, né, eu queria perguntar como que seria definido um modelo científico que abarque um princípio de precaução, e nesse sentido, se ele seria, né, um valor a ser acrescido à ciência. E uma segunda pergunta é se e como isso seria possível, tendo em vista que há, na ciência contemporânea, um entrelaçamento profundo entre pesquisa e desenvolvimento, né? Desenvolvimento, imagino, tecnológico. E nesse sentido, como conceber esse valor de precaução contra um valor de aceleração, eficiência que o mercado exige com cada vez mais urgência, né? Eu acho que aos poucos, né, ainda que de perspectivas diversas, a questão um pouco relacionada ao mercado, né, que de alguma forma orienta também os desenvolvimentos científicos, ela vai aparecendo. Orienta ou pressiona, né, ou possibilita, não sei. O princípio de precaução, ele é um princípio mesmo, utilizado na comunidade científica por alguns, por outros ele é insistentemente lembrado, por exemplo, na questão dos transgênicos, é utilizado o princípio que eles chamam de equivalência substancial. Eles querem nos enganar dizendo que os transgênicos são iguais aos seus homólogos. E a pergunta que a gente faz é óbvia, né? Se fossem iguais, por que seriam patenteados? Obviamente que não são iguais. E o que deveria, para resumir, bem curtinho, né? Portanto, o que especialistas falam é que, nesse caso, você deveria mobilizar o princípio de precaução. O princípio de precaução,
Vinícius, seja super bem-vindo no nosso programa. Ele tem várias definições, é um assunto extremamente extenso. Eu tenho aqui 2 livros que só tratam dele. Se houver interesse, eu posso te passar. Mas o mais importante, eu acho, para a nossa discussão aqui, é que o princípio de precaução ele é muito confundido na comunidade. Por quê? Porque as pessoas falam, bom, se você vai mobilizar o princípio de precaução, a atividade científica vai parar. E não é isso que o princípio de precaução fala. O princípio de precaução fala que as pesquisas, elas têm que continuar sim, mas elas não podem ser jogadas já no meio ambiente. Elas não podem poluir, elas não podem causar o câncer, elas não podem. Você tem que fazer pesquisas. Depois que você tiver os teus dados comprovados, efetivamente, e aí paciência, pode demorar meses, como pode demorar anos, aí sim a ciência pode, você pode ter o caráter mais aplicado para a ciência. Então, num primeiro momento, em nenhuma das definições do princípio de precaução há a questão de você suspender a pesquisa. O que há sim é a valorização de que as pesquisas têm que ser feitas em registros menores e não soltadas no meio ambiente antes que você tenha um controle total. É claro que você tem uma tensão profunda entre o princípio de precaução e a aceleração e a tal da eficiência. Não tem jeito. É por isso que, mais uma vez, a gente tem que pensar em outros tipos de valores. O professor Leisen mesmo dá um exemplo muito interessante, facilmente você encontra nas redes aqui, artigos sobre isso, que ele diz, mas será que a gente não poderia, por exemplo, ir para a agroecologia ao invés dos transgênicos? Será que o preço que a gente está pagando pelos pesticidas, herbicidas, pela contaminação, inclusive há dinheiro envolvido nisso, há custos envolvidos nisso, será que não seria interessante, por precaução, a gente continuar os estudos a respeito disso? E eu, particularmente, estudei isso 2 anos e meio, e de fato os transgênicos têm problemas que a gente não pode nem imaginar. Enquanto a gente estuda isso e vê uma melhor viabilidade, vamos para outras coisas. Então, não é a suspensão, tá certo? É a suspensão da ciência aplicada. Mas o princípio de precaução, mais do que nunca, é aquele princípio que afirma que tem que ter mais pesquisa, mas feita de maneira cautelosa. Luciana? Pois não? É o Ricardo de novo. Oi, Ricardo. Desculpa aí, é que você falou da agroecologia. Aí pega a alternativa como agroecologia, mas para grande parte da ciência ela é tida como pseudociência. Então, em prol de um princípio da precaução, a gente pode cair o risco de cair justamente para algo, a lei da demarcação da ciência. São questões muito emblemáticas que ficam. Aí a gente precisaria conversar, né? O que a gente, se de fato a agroecologia é ou não uma pseudociência, e aí eu acho que a gente vai discordar, mas enfim. E qual é o critério de demarcação utilizado para a gente falar, né? Que é uma discussão riquíssima. Qual é o critério de demarcação, né? Quais são os valores que estão guiando esse critério de demarcação também, né? Nós estamos falando só dos critérios internos, objetividade, adequabilidade, etc., ou a gente tem que levar em consideração também outros valores? Mas acho que sim, acho que a tua pergunta é legítima, tá? Absolutamente legítima, Ricardo. Bom, gente, não sei se há mais questões, tem bastante gente aqui te parabenizando pela palestra, que foi realmente excelente, né? Eu comecei aqui a passar a palavra para você, dizendo que você estava trazendo um tema bastante importante para a gente discutir o nosso momento contemporâneo, pensando bastante na própria pandemia, mas ao longo da sua apresentação você vai mostrando como é evidente, né? A questão é importantíssima para a gente entender o que está acontecendo ao longo dessa pandemia, mas a questão é muito mais ampla que isso, como você vai ali indicando pela questão climática, questão ecológica, que são questões bastante prementes, né? E quase
embora nós estejamos evitando, ela urge, né, de alguma maneira. Enfim, eu queria então te agradecer por colocar todas essas questões e, inclusive, indicar, né, por um caminho científico, ainda que uma ciência não dogmática, como que a gente poderia pensar ali saídas para isso, né? Ainda que talvez essas saídas passem por transformações, aí eu já vou provocar, econômicas profundas, né? Profundíssimas. Enfim, queria te agradecer também a todas e todos que participaram, inclusive eu queria dizer que o Baione estava assistindo, não sei, a gente estava falando com ele antes do início, então não sei se você chegou a ver, então só para dar um oi por aqui, e agradecer a todos e dizer que esse vídeo da apresentação da professora Luciana em breve vai estar disponível no YouTube da Filosofia, né? A gente vai publicar depois lá, não só no YouTube, mas divulgar pelo Facebook, então fiquem atentos e aproveitar também esse momento, né, para convidar a todos e todas para os próximos encontros dos seminários da Filosofia da UFABC, né? O próximo é daqui 15 dias, né? Daqui 2 semanas, na mesma terça-feira, às 17 horas, e vai ser com o professor doutor Alberto Canseco, que foi egresso, né? Terminou o mestrado no próprio programa de filosofia da UFABC e atualmente atua como professor visitante na própria UFABC. Ele vai falar sobre pode a subalterna falar de seus prazeres, luta anticolonial e justiça erótica. Tá? Para aqueles que quiserem se inscrever nesse e nos próximos eventos, as informações estão todas ali no Facebook do programa. Tá ok? Muito obrigada a todos e particularmente a Luciana pela brilhante palestra. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, viu? Até breve. Até breve.